Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Coloquei com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, tem muito para falar hoje. A gente está aqui com o famoso Victor Carrara. Victor, tudo bem? Fala, irmão. Beleza? E você, cara? Bom demais, cara, bom demais. Quem não sabe, Victor é meu treinador de corrida ancestral. Eu sou o Roger. Eu percebi isso outro dia. Raramente eu falo nesse podcast meu próprio nome. Até outro dia alguém tipo, não, eu vou ouvindo o seu podcast sempre. Você nunca fala sobre você, o seu nome, coisas assim. Tipo, nunca pensei nisso. Então, eu sou o Roger. Roger Marcavalho Dergrand. E hoje a gente está falando com o meu treinador, o Victor Carrara, e a gente vai falar sobre essas coisas que estão rolando no mundo de corrida. Nossa, eu não sei se você está seguindo coisas tipo o Western States, está chegando, toda a falada sobre isso, mas essas últimas semanas aqui no Brasil, a gente tinha o campeonato brasileiro, a gente tinha um grupinho, uma prova mais raízes, a gente tinha Corpo Seco, e você, Victor, você tinha seu próprio desafio, o FKT se está criando, o desafio insular, e a gente vai falar sobre tudo isso, essa ideia de competições, preparação, recuperação, porque a gente vai escolhendo esses desafios, fazendo provas, um grande desafio depois a outra, onde se tem que prestar atenção com isso. Então, a gente tem muitas coisas para falar, Victor. Então, você está pronto? Vamos lá, não vou ficar pronto agora. Todo mundo, você falou da Western States, né? Tá todo mundo na expectativa do Killian, né? Que tá divulgando a preparação e tal. Vamos ver. Ei, vamos ver, vamos lá com Western States, meu Deus, porque é muito no assunto agora mesmo, mas o Killian, lógico, eu acho que muitas pessoas querem assistir ele ganhar essa prova depois que 15 anos, a última, 14 anos a última vez ele ganhou, 15 anos foi aquele ano muito famoso da corrida do Western States, mas... Cara, tem uma lista enorme de corredores sensacionais correndo esse ano. É impressionante. Cara, essa edição ficou famosa por causa daquele filme, né? Unbreakable. Nossa, esse filme É, é o meu começo ali na corrida de trilha. Muito bom, né? Quem não assistiu, acho que é uma recomendação. Eu até tô curioso para assistir, cara, para essa nova edição para ver o quanto mudou, né? Porque aquela época era raiz demais, cara. Eu lembro, esqueci o nome do cara que ganhou, mas eu lembro que assim o filme acompanhava os personagens principais nas vésperas, né, da prova, o que eles estavam fazendo, e aí pô, os caras arrumando gelzinho, viajando, ficando em hotel, e o cara que eu lembro que o cara corria pela Montrail, mas eu não lembro o o nome dele. Jeff, E, Jeff. e o cara, meu, o cara, tipo, ficando sozinho, acampado, né? Fazendo Uhum. ali na fogueira, e foi o cara que ganhou, né? Foi massa demais. Segundo lugar foi aquela outra cara que ganha muito espaço de imaginação na cabeça de pessoas em Antarctica. E terceira foi Killian. Então, três grandes nomes na época. Ainda grandes nomes hoje em dia. O Anton ainda é, mas Killian ainda tem competição nas pernas. Impressionante. Mas é impressionante com Killian, óbvio, muitas coisas impressionantes. Mas impressionante como ele estava ganhando 15 anos atrás. Ele foi um dos melhores no esporte, mas o esporte foi muito mais nítido, foi muito menor. E o conhecimento, em comparação que a gente tem agora, e o nível de competição é muito diferente, mudou muito o esporte. Mas esse cara ainda está em cima. É isso a coisa incrível. Porque eu acho que ele tem essa reputação de ser, tipo, a cara mais da montanha, tudo assim, mas ele é um cara muito dentro da ciência. Um, quem não ouvia, nossa, eu quero falar, cara, esses últimos meses eu estou consumindo, eu parei de ouvir tanto podcast sobre corrida.
Isso não é dica para pessoas ouvindo esse podcast, mas eu estou ouvindo muito podcast sobre bike, cara. Porque, cara, eu vou falar, você sabe bem, você é um cara de bike, a ciência, o conhecimento de um cara médio até, tipo, nesse nível amador, chegando ao elite, o conhecimento eles têm da ciência de coisas. E falar sobre números é absurdo. É muito além de qualquer coisa que você vai ouvir dos elites do corrida, na minha opinião. E então, nossa, tantas coisas eu estou pegando, mas eu tenho um podcast chamado How to Become a Professional Cyclist. E o cara é um cara que, tipo, ele está no précipe de ser, tipo, um time do Worlds. E fazendo parte de um time. Acho que ele estava numa época e saiu. Ele uns dos nomes, tipo, ele não é o número 1, número 2 no mundo, mas entre os top 30. E ele tinha uma entrevista de 3 horas com Kilian. E, cara, é absurdo. Eu vou deixar na descrição desse episódio aqui. Mas eu nunca vi. Eu sempre sabia que ele é um cara muito de ciência, além de ser o cara que ama as montanhas, ama a natureza e tudo assim. Mas o jeito que ele fala, o jeito que ele está tão actualizado com coisas, mas na mesma hora sempre jogando essa coisa, não, mas você tem que manter seu amor para a montanha, seu amor de treinar. É muito lindo esse podcast. Eu vou mandar para você. É uma das coisas que eu admiro no Kilian, né, cara? Esse equilíbrio mesmo. Ele tem todo o conhecimento, se aprofunda, mas tem essa parte que a gente gosta de falar espiritual e tal, de ligação com a Uhum. montanha, modo de vida. E eu acho que ele traduz, ele faz as duas vias, né? Uhum. Ele traduz essa via, né, da ciência aplicada ao esporte para essa realidade de estilo de vida ou modo de vida e o caminho inverso também, né, cara? Eu acho que isso traduz um pouco o que a gente busca, né, Roger? Tanto na corrida ancestral e o espírito do ultralado também, né? Demais, demais. E vamos ver nesse episódio qual lado a gente vai cair mais. Porque a gente tem muita sobre performance, a gente vai falar aqui, mas muito no lado de essa coisa ancestral que a gente sempre está buscando, essa essência de corrida que a gente está em busca. Mas vamos começar aqui com o Campeonato Brasileiro, que rolou dia 7 de junho. E umas semanas atrás, eu resolvi participar esse ano. Eu fui uma das pessoas, eu ganhei com a falta de planejamento esse ano. Eu ganhei com isso, porque umas pessoas já tinham coisas marcadas no calendário, não deu para participar. Poucos, mas uns. Óbvio, as pessoas participando Peru na Campeonato América do Sul do Skyrunning. Rolou no mesmo dia, mas eu não tinha nada. Eu estava planejando fazer um FKT e saiu essas notícias e eu rolar o Campeonato Brasileiro lá na Parque Nacional Itatiaia. Então eu joguei meu nome, eu fiz o processo com o time. Quero falar muito obrigado ao clã Delfos, o clube aqui em Minas Gerais que me ajudou para caramba, porque foi uma bagunça meu registro com o CBAT. Eles me ajudaram, colocou meu nome nos 100 quilômetros e, cara, foi muito, muito legal. Começando com a sede do campeonato esse ano, rolou com o evento Evolution, uma prova. Eu participei o primeiro ano que Evolution rolou dentro do Parque Nacional Itatiaia e gostei demais. Eu estava tentando voltar os últimos 2 anos, eu estava querendo voltar. Até Edivaldo, cara, ele me convidou no início do ano e falei, não, acho que não vai dar de novo esse ano, mas quando saiu essa coisa do campeonato, foi tipo, ok, tô dentro, vamos lá. E foi uma grande desculpa. Eu fui lá 3 semanas antes. Eu tinha a oportunidade de conhecer o percurso.
Aqui no fim, nossa, tem um nível, eu corri 2 dias, fiz 55 um dia, fiz 45 o próximo dia, e, cara, eu completei a fim de semana, foi tipo, nossa, isso foi melhor do que qualquer prova. Acho que eu nem quis voltar para fazer a prova, porque foi tão gostoso correr naquelas trilhas. Gostei demais. Um, mas, cara, o start list com 100 quilômetros, todas as provas que eu fiz um pré com Bonato, a gente falou muito sobre isso e entregou exatamente disso que a gente falou no pré-episódio. Todas as provas lotado, grandes nomes, grande competição, e entregou tudo que estava aí no papel, saiu no papel e caiu na realidade. Em 100 quilômetros, cara, a gente tinha um percurso sensacional, uma mistura de técnica com trechos bem corríveis, variação de trilhas corríveis, subida, descida, lindas. Gostei demais, cara. Gostei demais. E minha prova de 100, cara, eu saí feliz, mas como você sabe bem de mim, meu grande professor, eu sempre tem coisas, tipo, eu vou, mas deu para melhorar, para melhorar. Quem você achou da nossa preparação e execução lá no campeonato de 100 quilômetros? Bom, primeiro eu achei que essa prova pode ser um marco, né? Foi um marco, mas eu espero que seja um marco real, porque isso vai depender da continuidade que vai ter, né? Essa coisa da confederação, enfim, isso ganhar mesmo uma substância, mas eu achei legal o fato dos atletas se entregarem, né, cara? A gente viu boas disputas em todas as distâncias aí, porque mexe um pouco, né, cara, essa coisa de campeonato brasileiro, de pegar a vaga, saber que tem 3 vagas ali para ir para um campeonato mundial, né? Eu acho que isso tem uma mítica, assim, interessante que mexe com a galera, né? E assim, a gente decidiu não com muita antecipação, né? Então a gente teve que mexer um pouco ali na periodização, mas a gente já vinha com uma boa base e esse ano a gente mudou muita coisa, né, Roger? Mas a gente mudou muita coisa, não no sentido do que a gente está só testando coisas novas ou que achava que está errado, mas eu acho que é uma continuidade do que você passou nos últimos anos, né? Até mesmo pensando em longuíssimo prazo para trás ali, né? Você passou aquele tempo, sei lá, talvez há 3, 4 anos atrás, fazendo muito volume de baixa intensidade, né? Então isso te levou a lugares que hoje a gente pode, aí sim, com mais consistência, experimentar essa coisa de qualidade, né? A gente não chegou a grandes volumes semanal, né? Pensando numa prova dessa distância e dessa importância, né? Então a gente pôde testar esse tipo de coisa, né? Mais intensidade, treinos intervalados. Eu lembro que a seu pedido, mas eu achei muito bom, porque você também tem essa facilidade geográfica aí onde você está, né, cara, em BH, de sempre estar colocando bastante altimetria, né? Mas também a gente fez alguns treinos de ritmo em plano, né? Ou algo parecido com plano aí para você. Eu gostei, cara, eu gostei dessa preparação. Eu acho que também serviu depois de base. Eu sei que a gente vai entrar nesse assunto depois, mas serviu para transferir pro corpo seco, né? Mas eu queria saber, cara, de você, se vai abrir aí para gente, até fazendo um link com esse lance do Killian, né? Essa questão dele para o Western States, que ele tem feito esse HIIT training, né, cara? Que eu acho que é uma Ei, bastante em voga, né? E você experimentou o protocolo, né? Você quer dividir um pouco disso? vamos. Então, há anos eu tô ouvindo, tipo, benefício de sauna e coisas assim, né? Eu sempre fui tipo,
Sauna, eu gosto, mas fazer, tipo, acesso sempre, toda semana. Eu não faço parte de um clube aqui em Minas, tipo, aproveitar um sauna 3, 4, 5 vezes por semana. Um, e essa coisa de usar, tipo, a roupa extra, eu vou falar, eu tinha vergonha, talvez, não, eu nem sei se foi vergonha, eu achei que foi estranho, né? Mas filho, esse ano, nem foi para sinceramente foi, eu tava ouvindo uns corredores usando, eu não sabia o Killian tava treinando assim, um, mas eu tava ouvindo uns corredores, mas foi essa coisa de ouvir mais podcast sobre o bike, essas caras que me deu, foi a coisa final para mim. Pode falar. Acabei de ver aqui, antes da gente começar a conversa, eu acabei de ver uma equipe, não lembro agora, a equipe treinando para o Tour de France, né, cara, que vai ser em breve, e é no verão, né, da Europa, né, e os caras dentro de uma sala aclimatada, calor, cheio de roupa também, então é isso que você falou, né, a galera É do ciclismo estão nessa, né, cara. demais. E agora, pessoas que eu estou observando, porque quando eu resolvi, eu vou fazer isso, foi tipo que 3 meses atrás, eu resolvi eu começar a fazer um protocolo. Eu fui atrás de todas as informações, todas as pesquisas que deu. Eu acho que, sinceramente, a gente tem que marcar um episódio daqui em breve, só falando sobre isso, mas uh, então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um treinamento usando o mais roupa possível. Graças a Deus, eu passei o início do ano nos Estados Unidos e Mini Madastra sempre tá tentando me cuidar ainda e comprou um monte de roupa nova e ela fica insistindo, não, você tem que levar de volta. Eu, tipo, oh, mãe, você sabe, eu moro no Brasil, você sabe. Não, você precisa, você vai precisar. É tipo, ok. Então, eu levei chamado Long Johns. Você sabe aquela roupa que você usa embaixo da sua roupa, você vai vendo no filme. Eu tinha, tipo, 3 pares, assim, que ela colocou na mini bagagem. Eu tinha aqui na gaveta, tipo, pô, eu nunca vou usar. Mas quando eu resolvi 3 meses atrás, vou fazer, eu tipo, oh, perfeito. Então, eu peguei isso, um moletom também, e colocar o anorak em cima disso. E com todo em cima da cabeça, também só meus olhos vai aparecendo. E eu estou suando já em casa, eu vou saindo, eu estou usando, tipo, uns meses, a gente já falou muito sobre isso, usando seguindo minha frequência cardíaca com aquela de braço. Aí eu vou usando isso para tentar deixar minha frequência por volta de zona 2, zona 3. Eu não quero puxar. Eu vou falar sinceramente, tipo, eu não estou falando como dica, mas eu experimentei uns dias fazendo strides e fazendo coisas com uma velocidade maior. Um batimento entre 4 chegando a 5 uns dias, só para ver como que é. Nossa, eu estava muito cansado o resto do dia. Eu não sei quanto tempo dá para fazer treinamento assim. Não é uma dica para pessoas indo fazer isso. Eu só estava experimentando. O Paulo sugere nos treinos de baixa intensidade, né? Isso, eu estava fazendo mais assim. Então, os dias que a gente tinha mais intensidade, eu ia fazer o workout, volta para casa, colocar toda essa roupa e saia para mais. Normalmente eu estava tentando fazer 30 até 50 minutos. Eu estava tentando ir. No fim, eu quis fazer 4 até 5 vezes por semana. No fim, caiu tipo. Acho que fiz 5 semanas fazendo 4 vezes por semana, no fim. Um, e que eu percebi, porque no início eu estava atrás dessa ideia de sair no ponto, chegar no ponto eu tinha mais hemoglobina, como que é em português? Hemoglobina. Hemoglobina. Esse número eu acho que é normal, eu acho que é meu e normal é tipo 14 por aí. E eu estava lendo pesquisa, nossa, depois várias pesquisas, eles vai subindo tipo até um ponto, até 15 com isso. Então eu estava seguindo, tipo, comendo todas as coisas que eles falam que ajuda com alimentar a hemoglobina
e fazendo essas coisas de treinamento assim. E, cara, que eu percebi, sem saber, e isso foi antes de ver aquele vídeo que Killian, que eu acho que todo mundo viu esse novo vídeo de Killian preparando para Western States, eu percebi, tipo, depois 2 semanas fazendo esse treinamento, eu nunca fui um cara de suar muito. Eu sempre fui um cara, até correndo na rua, quando eu ia correr, fazer mais treinamento em grupo, os caras iam me zoar porque eu nunca estava suando. Tipo, a Raj nem está suando, todo mundo está pingando, eu nunca estava suando. E eu nunca fui um cara de suar tão fácil. Depois 2 semanas desse treinamento, cara, andar para trabalhar, eu estava chegando no escritório suando. Estava nojento. Eu, tipo, meu Deus, o que está rolando? E de repente estou suando muito bem. E depois eu vi no vídeo do Killian, ele falou exatamente isso aconteceu com ele. Depois disso, eu aprendi isso. Uma das coisas, até eles falam, pode ser um benefício, porque você está ensinando o seu corpo para achar um jeito de esfriar mais rápido, de treinar seu corpo para reagir mais rápido, assim. Ajudou com coisas, eu não sei. Eu vou continuar. Eu acho que o pós-Copa Seco agora, eu estou querendo fazer mais um protocolo de 5 semanas, mas a gente vai falando. Eu acho que deve ter uma transferência mais perceptível numa prova quente mesmo, né, cara? Numa prova, então, né? Mas isso é uma coisa, tipo, a tradição, se faz isso para treinar para uma prova com calor. Mas que eles foi vendo o benefício é parecido com o benefício que se ganha quando se faz treinamento de altitude. Nessa ideia de aumentar a quantidade de sangue no corpo, tipo, o volume de sangue no corpo. Então, esse é óbvio, é um grande benefício ter, tipo, até quando é frio. Você quer ter mais sangue circulando no corpo, ajuda. Desde que você está achando o jeito de usar toda essa plasma e oxigênio extra. Então, que ele está descobrindo umas das coisas, uns dos benefícios, vai muito além dessa ideia de treinar só para calor. Você está treinando seu corpo até os dias quando não é calor, simplesmente você tem mais sangue para acessar mais oxigênio no corpo. Mas o campeonato ajudou, não sei. Essa coisa com altitude no campeonato entrou para umas pessoas. Lá na Parque Nacional Itatiaia, tipo, você chega lá em cima e 2.300, quando você está na Rebouças, uns dos lugares lá em cima. Acho que a ponta mais alta que chega na prova é 2.060, se não me... E eu vou falar, para mim, eu já senti, tipo, durante Leadville, você chega no 4.000 de altitude. E a semana antes de Leadville, isso foi anos atrás, eu corria 100 milhas aí. Eu fui lá para acostumar com a altitude. Eu senti mesmo o que é 4.000. E essa coisa do Parque Nacional de Itatiaia, eu não cheguei nessa sensação, de jeito nenhum. Mas, para mim, né, quando eu cheguei lá umas semanas antes para fazer treinamento, eu percebi quando eu estava em cima, nossa, é muito lindo, estava gostando demais, mas eu estava correndo, o corpo estava cansado, eu tinha essa coisa, eu não estava 100%. Eu não sabia, aquela coisa, você sabe quando você tem um dia que é meio off, você não sei o que está rolando, eu senti isso. E eu percebi, enquanto eu estava descendo, essa sensação saiu do corpo. Eu senti isso, um pouquinho disso, a dia da prova também. E tinha caras na prova de 100 que falou, eles sentiu, eles reclamou, eles falaram que eles estavam sentindo coisas de altitude lá. Sim, 2.000 metros já é bem possível, né, cara? Eu não sabia, eu descobri depois que os campos de altitude que pessoas fazem é normal, eles rolam tipo 2.000. Na minha cabeça sempre foi uma coisa muito mais alta.
esses campos que eles fazem? Na verdade, assim, o protocolo mais recomendado é o é, Training Low, Living High. Então, Uhum. subir, sim, a próximo de 3.000, 2.500 para ficar alojado, né? Então, você dormir, descansar nessa altitude, mas descer para 1.500 ali para realizar os treinos, né? Esse seria o. Mas na minha cabeça sempre foi esse live high. Live high foi tipo 3.000 ou mais. Mas, de novo, ouvindo esses podcasts de bike, elas estão falando, não, o camping normal é tipo 2.500, 2.300, que a gente pode fazer lá no Parque Nacional Itatiaia. Sim, sim. É, porque muito acima disso, você perde tanta performance que você está gerando umas adaptações, né, de muito diferente do que você vai ter no desempenho na prova e tal, né? Em termos de condição muscular, etc. Velocidade, né? Interessante. Então, preparação, eu vou falar, eu sempre fui um cara com cabeça duro de usar bastões. Esse ano, por causa do campeonato e por causa do corpo seco, prova a gente vai falar mais eventualmente aqui. Eu resolvi que esse ano vai ser ano de bastões. Eu fiz bastões de bambu, eu mesmo, que eu gosto demais, é sensacional. Mas aprender como usar não foi tanto mistério. Até depois do Copo Seco, alguém me perguntou para sair com eles para ensinar como usar bastões, porque eles falaram, eu estava assistindo você durante a prova, cara, você pode me ensinar? Eu tava rindo, tipo, cara, eu não tenho a mínima ideia de falar que eu tô fazendo, eu só sei, tipo, duas pernas extra, é só isso para mim, né? Tipo, vamos lá com duas pernas extra. Mas, nossa, corpo seco, sem dúvida, campeonato também, aquelas subidas que subindo sem parar. Ah, meu Deus, ajudou para caramba. Ajudou para caramba. Mas, então, eu comecei a usar bastões, fiz essa coisa de treinamento com calor, o heat suit training. Um, eu tava eu foquei na descida técnica também, porque é uma surpresa para mim quando eu fui para ver o curso, partes novos desse percurso de 100 quilômetros. Eu fiz a prova do Evolution 2022 e tava quase, tinha um trecho, tipo, 2 quilômetros de um pouquinho de técnico, mas nada muito. Mas a prova de 100 quilômetros tem muito mais técnica. Então, eu treinei com isso, meu foco foi mais assim, descidas mais técnica. Então, eu cheguei lá e foi legal ver tudo entre certo. Eu entrei com um plano de alimentação bom. Eu entrei querendo tomar, tipo, por volta de 80 carbos por hora, tudo na forma de líquida. Um, e, cara, vou falar o que aconteceu. A gente largou o ritmo que você ia pensar para uma prova de campeonato. Foi um ritmo boa, mas a maioria foi descida. Eu fui com a galera em frente, primeiro 8 quilômetros. Deixei eles só um pouquinho, tipo uns 10 metros em frente de mim. Que normalmente eu deixo eles ir ainda mais, mas eu quis ver o clima do grupo. E foi legal. Chegando ao ao início da grande subida, com 9 quilômetros, eu, de propósito, tipo, vou deixar eles ir, nem quero visual. Eu quero deixar eles ir, eu quero fazer a minha prova primeira metade. E fiz essa subida de tipo, 11, 12 quilômetros, ainda mais, foi até 30 quilômetros foi a subida. E eu comecei a passar pessoas, cara, e eu fiquei animado com isso. Comecei num campeonato e, tipo, eu acho que o Fantasma não estava passando bem, ele passou mal, então, quando você está passando Fantasma, lenda no esporte, ele ainda estava correndo nessa hora, mas eu fui com ele um pouquinho falando, ele sabia ele não estava 100%, mas
Você está passando fantasma numa prova, que é lógico que você vai ficar animado. É impossível você não vai ficar animado. Eu cheguei para a primeira grande descida técnica. Eu sabia, eu tinha fantasma e Vicente atrás de mim. Dois caras que descem para caramba, descem muito forte. Então, eu fui lá descendo no meu ritmo, mas, como eu falei, eu treinei para esse momento e eles não estavam me pegando. Eu, tipo, ok, alguma coisa está indo certo. E nessa descida, eu comecei a pegar uma chão e de repente eu estava com o Diego Tales e chegando nos 50 quilômetros na metade da prova, a gente passou o Will Nascimento estava aí também, e eu estava no terceiro lugar. E terceiro lugar, como a gente falou, primeiro 3 lugares vai para Mundial. E eu vi um momento, nós 3 estávamos juntos, terceiro, quarto, quinto lugar. E eu vi um momento lá na PC, o segundo lugar, que nesse momento foi Filipinho. Eles falaram, eles foi mais ou menos 4 minutos em frente. Eu tipo, pô, eu vou. E eu fui. No fim, não deu certo. Eu acho que foi uma mistura de coisas. Talvez eu dei um pouquinho demais no início. Eu não quebrei 100%, mas devagarmente eu estava ficando mais lento. Rodrigo, que tinha uma prova sensacional, Thales me passou com 60 quilômetros e depois Rodrigo me passou. Rodrigo fez uma prova muito esperto, muito respeito dessa galera. Eu mantenho no quinto lugar. Eu caí meu ritmo de alimentação em segunda metade. Isso é uma coisa. E eu resolvi depois disso para comer mais sólido, mais rápido. Mas você diminuiu porque a alimentação, né? Porque você Eu estava. acho que foi uma mistura. Eu caí atrás nas calorias, nos carbos. Mas Talvez eu. bem, estava sentindo bem no estômago. O estômago estava ok. Chegando na última PC antes da grande descida, PC com 80, eu parei para tipo mais do que 15 minutos. E foi aquela comendo de desesperação, sabe? Ao invés de comer antecipando momentos no futuro, eu estava comendo para tentar sair do buraco, sabe? Eu peguei um monte de coca, um monte de doces que normalmente eu não como durante provas, porque talvez eles não vai cair bem na barriga. Eu peguei tudo isso. No fim, ajudou para completar a prova, mas eu notei tudo isso para implementar no corpo seco que rolou esse fim de semana. E eu fiz tudo isso certo no corpo seco e não tinha nenhum problema assim. Então, no fim, o campeonato foi assim para mim, cara. Eu tinha aquele momento, tinha o quê? Uma janela de 10 quilômetros, onde eu fui, tipo, no terceiro lugar no campeonato, quem sabe, e eu não sabia. Eu não sabia. Estava acompanhando na madrugada e também estava nessa, cara. Cara, mas valeu, cara. Foi bom demais. Baita resultado, pô. Quinto. Sensacional. Ai, cara, eu tava feliz, mas você sabe como eu estou. Eu vou sempre, tipo, mas deu uma vista muitas coisas muitas informações para usar para as próximas etapas, sobre mim mesmo, sobre Ultra, por causa disso, grande professora. Você sempre vai estar aprendendo nos pés do Ultra. Mas, cara, vamos entrar. Menos que se tem mais para falar sobre campeonato. Para mim, foi isso. E boa sorte a todo mundo que qualificou no Mundial. A gente vai falar muito sobre isso no futuro. Vai rolar no fim de setembro, na Espanha. Mas, cara, você tinha seu próprio desafio. Há muito tempo você está falando sobre esse FKT, você estava criando. E finalmente rolou, você realizou. Explica para a gente, é desafio insular.
é um pouco complexo essa minha relação com competição de uns anos para cá, né? Eu acredito que eu treinei e competi até 2009, 2010. Depois, tudo que eu fiz, participei de provas, sempre tive treinando, mas sempre foi diferente, né? E sempre tive esse foguinho, a brasa, né? Não tinha o fogo, tinha a brasa, né? E agora, depois de 15 anos e comemorando meus 30 anos de endurance, né? Desde que eu comecei com triatlo com meus 15 anos de idade, que foi em 95, eu tava com esse foguinho de competir de novo, né? E eu comecei a não só correr, mas dar umas pedaladas, mas na verdade esse pedal era para me deslocar até a trilha, para eu não ir de carro, aí eu ia de bike, né, para também variar o tipo de modalidade. Comecei a nadar por curtição, depois lá que estava indo na piscina, depois falei, não, meu, piscina não tá rolando, né? Comecei a nadar só aqui na frente de casa, que é costeira, né? Costão rochoso, não é sempre que dá para entrar, depende da maré, depende da ondulação. E aí eu tava a fim de competir mesmo, cara, de fazer um Xterra, né? O triatlo, cross triatlo, né? Que é natação no mar, mountain bike e corrida de trilha, né? Mas, cara, eu não, sabe, meu modo de vida, essa coisa de ter, da gente não ter rede de apoio, né? Eu e minha esposa com duas crianças, e aí toda vez que eu pensava em dispor de uma grana para pagar a inscrição e viajar, e essa coisa de viajar para competir com família, com filho pequeno, né? No meu caso, é, é, você acaba não dando nem atenção para a família, para o passeio que você vai fazer e acaba não se concentrando, não se preparando como você queria para a prova, né? E mais toda essa carga de crítica que a gente tem, né? Que a gente conversa muito entre a gente, mas aqui também no Ultralado, do que as provas representam, enfim. Eu estava ainda desconfortável, eu falei, meu, eu preciso resolver isso comigo mesmo, né? E aí veio esse episódio que eu tive de pedra no rim, né? Que me jogou na lona, né, cara? Foi há uns meses atrás. É, Pô, talvez ia precisar de cirurgia, e aí tive apoio de muita gente, correndo atrás das coisas pelo SUS e tal, e acabei tendo, não sei se foi sorte ou o quê, mas acabei conseguindo expelir as pedras por vias naturais, né, cara? E isso me deu um pouco assim de reflexão, apesar de não ser uma coisa muito grave, apesar de ser dolorido e tal, né? Poderia ter sido mais grave, mas isso me deu essa noção, de novo, de uma coisa que eu sempre penso, mas às vezes a gente não age assim, né? De que essa coisa de ficar esperando o momento ideal, perfeito, já foi, né? Fala, pô, cara, eu tive o momento que eu tive antes, estava melhor do que o que eu tenho agora e eu não sabia. Eu estava esperando um momento melhor. Aí que eu decidi, cara, tirar da cabeça, porque não estava nem no papel, essa coisa de agir mesmo para fazer uma FKT. Só que a ideia que eu tive escalou muito, cara. Porque eu tive uma ideia de fazer uma FKT aqui na ilha, inclusive eu submeti hoje, o dia que uma experiência nova para mim, né? O dia que a gente está gravando aqui esse podcast, eu submeti oficialmente, né? No site da FKT. Então você tem que baixar o GPX do percurso, né, escrever o texto com a descrição das provas, da prova, fotos dos locais específicos, tal. Mas, enfim, aí eu acabei criando essa FKT Multisport, que é uma coisa que desde quando eu cheguei na ilha eu nunca tinha atravessado o canal nadando. O canal aqui tem por volta de 4 quilômetros, então é uma coisa icônica, né, que representa isso, a minha chegada na ilha. E eu vim para a ilha em 2014. Talvez assim, uma das principais motivos foi o Pico do Baepi,
que é uma montanha que tem aqui também, que está de frente ali no continente, você passando de carro ali, passando pelo continente, olhando para a ilha, você percebe, né, cara, que é o Baipi significa Morro Careca, né, em Tupi-Guarani. Então é aquela pedrona que se destaca da Mata Atlântica por ser uma pedra mesmo, que está a 1.048 metros, só que a gente está falando de nível do mar, né? Então é 1.048 metros de altitude, pode ser pouco, mas é 1.048 de desnível, né, cara? E é praticamente um VK ali, porque ela tem esse 1.000 metros de desnível em 4 quilômetros da É praia, isso aí. do É. mar até o cume, né, cara, da montanha, que é uma montanha. Ali no cume você tem a vista toda do canal, né? E, e a trilha é muito legal, tem trechos mais, poucos trechos corríveis, tem bastante inclinação, bastante técnico a descida, tem escalaminhada. Então eu sempre tive essa, sabe, eu sempre enxerguei isso, cara, que loucura atravessar o canal e em linha reta, assim, né, do continente para uma ilha, então tem toda essa mística aí, né, cara, do lance daí, por isso o desafio insular, né? E aqui a Ilha Bela é a ilha do Brasil, com certeza, mas se eu não me engano, da América do Sul, a ilha que tem as montanhas mais altas, né? Aqui a gente tem 10 picos acima de 1.000 metros de desnível, né? De 0 a 1.000, né? Mas só essa que tá tudo dentro do parque estadual, mas o Baipi é a única que tem trilha, que é permitido, enfim. É, E aí eu resolvi, né, cara, botar as caras e realmente criar essa FKT, me preparar, treinar para ela e abrir uma FKT foi uma experiência que eu curti demais, cara, porque é muita logística, ainda mais envolvendo o mar, então eu tive que me aprofundar em estudo de maré, né, de direção né, entrada de vento, e o canal aqui tem uma correnteza muito forte, né? E aí tinha que combinar a data com disponibilidade pessoal da família, tal. No final eu comecei a correr contra o tempo porque não tinha que ser antes das férias da família, né, das crianças. Então também Uhum. é um fator, cara, de criar uma FKT ou fazer FKTs que você escolhe a sua data de conveniência, né? Uhum. E aí a natureza domina muito mais, porque aí você tem que estudar esse tipo de condições, né, de temperatura do dia ideal. Então, aqui no meu caso, tinha essa combinação de maré com vento, com a lua ideal, né? Eu tinha marcado uma semana antes, eu tinha marcado na lua cheia, e aí estava errado, né, cara? Lua cheia, a probabilidade de uma maré mais forte. E tudo isso, cara. E aí acabei realizando isso no dia 18 de junho, uma quarta-feira. E foi demais, cara. A experiência foi, assim, incrível. Eu senti tudo que eu sentia competindo, né? Aquela coisa da ansiedade, aquelas mudanças de mentalidade durante, né? Eu comecei com uma mentalidade super competitiva até a metade do canal, aí começou a me dar muita cãibra por causa da água muito gelada, e aí peguei uma correnteza que eu não esperava tão forte, aí a mentalidade foi só de sobreviver, aquela, sabe quando a gente está, né? Numa prova e começa a dar errado, você fala, não, então só vou terminar, né? Esqueço todas aquelas contas de tempo, de quanto ia fazer, você deixa para lá, né? Mas E você tinha o tempo ideal para sair a água? Qual distância, né, se nadou? então, isso foi interessante, porque eu tinha calculado a distância com base em ligar os pontos ali no Google Earth, né, cara? Então, Uhum. alguns relatos, né, tem prova de travessia de natação, mas aí eles fecham o canal e não é exatamente no ponto, porque o ponto onde eu fiz é o ponto que era conveniente para onde eu queria sair, para poder sair de frente para o. Tem vários acessos para o Baipi, mas eu queria fazer a que fosse realmente mais inclinado.
Então, a menor distância, né? A menor distância para maior altimetria e que também fosse replicável, porque isso é interessante, né, da FKT. Então, tem que ter pontos de localização muito claros, muito, né, para qualquer um vir e replicar, né? Então, eu esperava uma distância de 3.700 por aí, a natação. Mas eu acabei nadando 4 quilômetros, na verdade 3.950 por causa da correnteza, né? Quando eu cheguei realmente na correnteza do canal, fiz uma barriga assim que deve ter dado por volta de uns 250 metros a mais aí. Depois nadar contra a corrente, água gelada, né? Eu estava treinando em água gelada, mas teve uma frente fria uma semana antes, a água chegou a 20, estava 20 graus para a água, isso é gelado, sem roupa de borracha, então isso é interessante, né? Algumas regras que eu me coloquei, sem roupa Uhum. de borracha e 100% autônomo, inclusive na navegação. Eu tive um acompanhamento de um caiaque, com o Evaldo, que é um cara sensacional, que é remador, ele tem experiência com filmagem, fez imagens muito massa, tal, mas a gente combinou. Inclusive ele tem experiência em filmar documentário de expedição, onde é assim, né, cara? Você tem que ser um invisível ali. Se o cara quebra a perna, você tem que fingir que tá, né? Simplesmente deixar rolar e só filmar, né? Mas ele estava também para fazer uma eventual segurança no caso de rota de colisão de Uhum. algum, né? Porque o canal aqui, tudo isso eu escolhi, né? O horário que tem menos trânsito no canal, para não ter nenhum tipo de imprevisto. Tem navio, cargueiro que passa, lancha, etc, né? Então ele foi acompanhando sempre atrás de mim, porque a navegação era 100% por minha conta, de ter que olhar para frente, olhar num ponto fixo a 4 quilômetros de distância e navegar nesse sentido, né? E a corrida deu 9.200 e pouco, né? O bate-volta ali, né? Até o cume com 1.000, né? Mil positivo e 1.000 negativo, cara. Então, é E isso. você fez isso, você colocou as sandálias e você foi lá subindo. Foi difícil fazer essa transição entre nadar e correr? E com uma boia, é uma boia de sinalização, mas que ela tem uma bolsa estanque dentro. Então, ali dentro eu coloquei a sandália, e todo o líquido que eu precisava com carboidrato já preparado ali dentro. Ó. Ficou um pouco pesada, né? Então teve um arrasto também, porque eu prende na cintura e vai nadando e arrastando aquilo, né? Na água. Uhum. Aí tava com a sandália, com o meu colete de corrida, né? Da Auto Estilo, e aí quando eu cheguei na transição, também 100% autônomo, aí eu tirei o equipamento de dentro da boia, murchei a boia, o óculos de nadar eu coloquei dentro do colete, porque eu tinha que transportar tudo, né? A ideia não era eliminar, nem jogar nada fora e nem deixar nada para eu pegar, né? Aí Uhum. calcei a malha, o colete, as garrafinhas e parti aí pro Para Baipi, né? subir. Subir desse. E então, você completou, você arrasou, você saiu a água, tinha cãibra, mas passou a completar. É sensação sensacional. Então, fala um pouquinho sobre isso e fala também que se fazer de novo, o que se ia fazer diferente. E para quem está ouvindo, que talvez quer tentar, tipo, quebrar seu recorde aí. E antes disso, cara, eu quero falar um pouco assim que o projeto, né, a ideia era fazer uma coisa para mim, mas aí a Uhum, coisa foi escalando na verdade o projeto Desafio Insular não é só essa FKT. Eu vou fazer uma série de FKTs, talvez umas 6, que eu tenho programado já ao longo de um ano. Então, uma a cada 2 meses, mais ou menos, né? Que vai ser as provas que eu vou me preparar.
E aí eu vou abrir essa rota para quem quiser vir e replicar. Então vai ter outras rotas só de corrida, que eu acho que vai ter muito mais adesão, né? Difícil quem faça multiesporte, natação e ainda a corrida ainda ser uma corrida de trilha com um desnível Uhum. assim, que é um nicho muito específico de atleta, né? Então vai ter só corrida, enfim. É, e aí, com alguns apoiadores que já entraram no projeto, a gente vai oferecer uma premiação para os melhores tempos ao longo de um ano, masculino e feminino, e também eu quero favorecer também atletas da ilha, né? Então, masculino e feminino, os melhores tempos da ilha, né? De moradores da ilha, né? Então, esse é o projeto maior, assim, né? Então, sim, a ideia é que venha mais gente replicar e eu vou repetir também, cara. Se alguém, né? Esse, por exemplo, o desafio, esse primeiro, eu fiz em 3 horas e 31. Eu confesso que eu tinha planos e esperança de fazer na casa de 3 horas. Na verdade, eu queria fazer 2h59 para fazer sub 3, né? Eu acho que dá, então vou voltar para fazer de novo, talvez no verão, com a água um pouco mais quente. E enquanto isso, eu vou fazendo esses outros que eu tenho programado, né? Cara, bom demais. Estou animado a ver esse projeto crescer. E tomara que alguém ouvindo vai tentar participar com isso e vai crescendo, porque você só precisa mais duas, três pessoas, fica muito animado com essa ideia e vai pegar rápido, cara. Eu acho que é muito legal, porque esse tipo de projeto é legal ver. E você vai ver, tipo, eu acho que em breve vai ser uma coisa que você nem está imaginando agora, sabe? Vai ganhar a própria vida. Então, é legal demais. Parabéns. Tomara, cara. O que eu mais quero eu fiz um perfil, né, no Instagram novo que chama Desafio Insular. Eu quero um momento que esse perfil não pareça que é meu, entende, cara? Porque por enquanto só tem coisa minha publicada nesse perfil. Eu Uhum. quero um momento onde tenha outros atletas, né? Outras pessoas que vão. E não só pensando em performance, né, Roger? Isso é importante, cara. É claro que Uhum. tem esse viés de bater o tempo e tal, mas a ideia não, cara. A ideia é virar uma coisa de aventura mesmo, de desafio, né? Às vezes a pessoa que não está encontrando nas provas o que procura, talvez num desafio como esse, independente do tempo, né? Sei lá, de repente fazer em 6 horas esse desafio, cara, ou não interessa, né? É uma coisa que é complexo e ao mesmo tempo, né, é factível, né? Precisa se preparar muito além do que só treinar e marcar o tempo, né? Você precisa estudar as condições do tempo, escolher bem o momento de fazer, né? A época do ano. Mas quem sabe que essa é uma parte de diversão também, essa preparação, porque você fica tanto mais ligado com o projeto, o nível de conhecimento que você precisa em várias frentes é muito maior, que, na minha opinião, vai entregando mais prazer. É tipo, lógico, perfis diferentes, mas na minha opinião, esse tipo de exploração de seus próprios limites, quando você tem que colocar tantos campos de conhecimento diferentes juntos, aí é muito mais muito mais prazer. Provas não cobram isso, né, cara? Esse que é talvez algo que eu não tenho críticas assim às provas, quer dizer, mais ou Não, é um menos. jeito diferente, é um jeito diferente. Aí, Eu tipo, acho vou falar sinceramente, é uma prova onde você não tem que ficar, você pode ficar mais preocupado, focado no seu tempo, o sim, seu tempo, e só é, isso. Se não assim, está tão preocupado de navegação, coisa assim, ok. Então, prova convencional não desafia tantas habilidades, né? Um nível de uhum, habilidade variado, né? Uma uhum, FKT, mesmo que não seja uma que você planejou, né? Que você vai fazer alguma que já está ali,
você tem que navegar, né, cara? E aí entra toda a parte também de ambiental, né? Não tem 300 pessoas passando no mesmo dia, né? O impacto que isso traz ali para as trilhas, né? Não tem fitinha marcando o caminho nas bifurcações ou staff, né? Então é você, né? Você autossuficiente. É, com isso, mas a coisa muito legal com isso, quando as pessoas começam e tem que aprender essas capacidades que a gente está falando, e pelo esse caminho de aprender essas coisas, vai ficando muito mais com liberdade. E vai vendo, tipo, nossa, essa aqui é possível? Então, imagina o que mais eu posso fazer. Então, a gente em Belo Horizonte, a gente sempre está, os grupos aqui, a gente sempre está criando desafios diferentes, novos, e com cada um novo, entre pessoas novas, e a gente vai vendo mais potencial de fazer coisas diferentes aqui. Então, eu acho que é legal demais, e estou animado a ver, tipo, quem vai fazer esse desafio que se criou agora e vai levar coisas para o próximo nível que você nem está imaginando agora, cara. Assim seja. Mas com isso, com coisas diferentes, foi uma prova, mas a gente tinha o Corpo Seco que rolou as últimas fim de semana, rolou sexta-feira para sábado. Corpo Seco é uma, né, não é uma FKT, mas mais nesse espírito, o vibe de alternativo, vamos falar. Quem não viu o episódio que eu gravei do outro lado com o João da Silva, é uma prova que rola lá na São Bento do Sapucaí, na fronteira com Minas e São Paulo, tecnicamente está no estado de São Paulo, e uma subida chamada Deus Me Livre, que quem sabe é o percurso de Indômite, mas é uma subida, uma trilha de subida aí famoso na região. E basicamente a ideia é simples, mas complicado na mesma hora. A ideia é, você tem 12 horas, você larga madrugada, sexta-feira para sábado, você tem 12 horas para subir e descer nessa trilha o mais vezes possível, fazer o mais voltas possível. E para ser, tipo, para a subida total de ganha, e eu acho que é 350, se não me engano, É por isso. volta aí. Cada volta 3.100 metros, né? E Uhum. acumula 350 positivo e negativo, né? É isso, é isso. Então, você vai subindo 1,5 km, volta descendo, e não é subida fácil, de íngreme ou de técnica na trilha também. Então, você está descendo também numa trilha mais técnica. Um, e para ser um finisher, você tem que completar 15 voltas. 15 voltas. Isso é o segundo ano. Primeiro ano, eu acho que eles tinham 40 pessoas que largou e tinha 9 pessoas que completou. E Celínio, o Celínio, eu nem falei, ele ganhou o campeonato brasileiro de 100 quilômetros 2 semanas atrás. Ano passado, ele ganhou fazendo 18 voltas. E até então, só para dar uma. Depois do campeonato, eu estava falando com o Solinho, eu falei, tipo, cara, me dá dicas, eu vou fazer a Copa Seco daqui em 2 semanas. E ele fica animado, tipo, não, eu quero fazer também. E eu falei, tipo, cara, eu acho que tem uma premiação extra se fazer 20 voltas. E na hora ele falou, 20? Não, isso é impossível. Ele falou isso, então, tipo, ok, tá bom. Então, eu participei com os Oslani, as outras pessoas do clã, e, cara, foi um evento muito, muito legal. O nome vem de uma lenda, eles têm na região, sobre um cara do mal de uns 100 anos atrás, que estava tão mal quando ele morreu, a própria chão não aceitou dele, ele saiu do chão, e tem
Foi legal. Tinha um cara que mora na região, um velho lá aí, que antes de largar, ele cantou a história para a gente. E foi 44 atletas que entrou o desafio. Você precisa um currículo para qualificar, para fazer essa prova. E Solinho apareceu bem, tipo, meia hora antes da largada, ele apareceu aí e a gente largou e foi legal. Foi um evento muito legal. O vibe da trilha é sensacional. Lá é lindo demais. E, cara, esse tipo de... Eu nunca fiz uma prova contra relógio, assim, onde você tem, tipo, um limite de tempo. Eu nunca fiz essas provas novas, tipo de backyard, onde tem pessoas fazendo voltas juntos. E tinha muito mais, que eu entendo, tinha muito mais esse vibe. Porque a energia na trilha foi muito legal, cara. Porque você vai vendo todo mundo a noite inteira, 12 horas inteiro. Você vai vendo o primeiro lugar, a cara que está tentando sobreviver até o fim. E tem uma energia muito legal. Tem pessoas torcendo no base, na chegada e largada. E, cara, foi um evento muito especial, muito legal. Eu gostei demais. Ele está fazendo um bom trabalho aí em São Bento do Sapucaí. E foi um marco, né, Roger, que você e o Celinho alcançaram, né? 7.000 metros de desnível em 12 horas, né? Foi um marco no Cara. Brasil, né? Cara, então, no fim foi por volta, foi 7, eu acho que a gente passou 7.000 metros de subida nessas 12 horas. A gente completou 20 nos dois no fim. Ele completou mais rápido do que eu, então ele ganhou a prova, foi no segundo, o Zani foi no terceiro. E a gente tinha 12 pessoas esse ano que completou, que fez no mínimo o 15 quilômetros. Então, parabéns para todo mundo que participou, mas essas pessoas que fez a 15, nossa, não foi fácil para ninguém aí aquela noite. E é legal, cara, essa coisa. Eu não estava antecipando. O que aconteceu? Eu larguei, eu falei para o Oslani antes de largar, tipo, eu, eu eu nem pensei sobre o campeonato que rolou 2 semanas antes. É tipo, se você fala se vai fazer uma prova, para mim, pelo menos, eu vou. Desculpas assim, não existe. É tipo, você vai largar, você larga com cabeça 100%. Talvez você está negando que se não está 100%, tipo, mas desde que eu não tenho preocupação de me machucar, de criar uma lesão, coisa assim, esquece. O que aconteceu 2 semanas atrás, aconteceu 2 semanas atrás. Já era. Se está 100% agora, vamos largar, dá 100%. Mas eu falei para o Zani, eu nunca fiz uma prova assim. Eu vou tipo, não, eu vou sentir meu corpo as primeiras 4 horas. Depois 4 horas eu vou resolver quantas voltas eu vou tentar. Eu não tinha um alvo, não tinha uma ideia. Eu quis fazer 15, sem dúvida, para ser um finisher. Mas além disso, não tinha uma coisa marcada na planilha. Então, eu fiz a primeira 4 horas, a gente estava indo numa ritmo boa, a primeira 4. Eu não sei, eu tenho que ver os resultados das voltas, porque, sinceramente, eu corri essa 12 horas só 100% de sensação do corpo. Eu não estava prestando muita atenção, e nem sabia a maioria do tempo quantas voltas eu fiz. Mas depois de 4 horas, eu tipo, eu acho que o jeito que eu tô, 18 seria um número boa para manter esse ritmo. E chegando com 10 horas de prova, eu estava fazendo a calculação, comecei a fazer a calculação, foi tipo, putz, a coisa péssima. Depois eu fiz 17 voltas, eu fui tipo, nossa, eu tenho tempo para fazer mais 3. Eu, tipo, nossa, eu não quis fazer mais 3, mas eu, tipo, nossa, eu tenho tempo mesmo para fazer mais 3.
Então, eu fiz mais 2, chegou no 19 e eu tinha exatamente 40 minutos para fazer mais uma volta. Mas eu tinha dúvidas, porque, sinceramente, nessa hora eu já ganhei segundo lugar. Foi impossível ganhar a prova. Segundo lugar já estava fechada. Mas, completando 19 voltas, tinha galera aí. Eu já coloquei na minha cabeça, foi possível. E ver a galera, todo mundo, mais um, mais um. Lu, muito obrigado, Lu. Ela me deu aqui uma coca. Eu bebi a coca, cuspi a coca. E eu joguei a copa no chão e eu fui em frente. E tinha uma galera muito animada aí, mas depois 100 metros, você tá sozinho de novo. E depois desses 100 metros, eu tipo, por amor de Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Mas eu nunca entrei na minha cabeça, tipo, de desistir mesmo. Mas eu, tipo, probabilidade, porque eu tava sem, isso foi 11 horas e meia de corrida, subida, descida sem parar, mais do que 6 mil metros de subida. Eu tava cansado, cara. Eu tava caminhando, mas caminhando boa. Eu tava caminhando boa. Cheguei no PC em cima, onde você tem uma ficha, você vai usando, eles vai marcando a ficha. E a galera lá foi tipo, putz, ok, vai lá, Roger, vai com pressa. Eu tipo, ok, vou. Eu fui descendo o mais rápido possível. E chegando na área da chegada, largada, eles foi tipo, não, 3 minutos. E você sabe como que é. Você chega nesses pontos, de repente você vai achando essa energia, esse limite, você não sabia existia. Eu gosto de falar, sua mente é uma casa. E de repente você vai descobrindo essa casa tem mais 3 salas você não sabia existia. Então, eu vi isso, foi tipo, nossa, que hora de explorar a casa nova que eu tenho aqui na cabeça, porque eu estou descobrindo lugares novos. E se passa a galera, tinha que descer um pouquinho mais e depois volta. E foi aquela, voltando, foi tipo 2 minutos, 1 minuto. E eu cheguei, sobrou 1 minuto no fim. Para completar aquelas 20 voltas, mas foi uma energia, uma adrenalina para fechar a prova, que, como eu falei, foi uma prova muito, muito linda, muito legal. Sua chegada foi épica demais, cara. Essa chegada foi muito emocionante, né? No limite ali para completar 20, né? E eu fiquei feliz demais, né, cara? Porque foi muito exitoso para gente, para a corrida ancestral, para assessoria, né? Você fez o segundo com 20 voltas, o Oslani terceiro com 19 e a gente ainda teve mais um finisher, né, cara? Que foi o Rodrigo, que completou 15 e se sagrou finisher. Então foi um marco ali também, né, para mim como treinador e para nossa turma, né? A gente passou, cara, virou a madrugada no grupo, no nosso grupo de WhatsApp, né? Tava a Carol, esposa do Rodrigo, abastecendo a gente o tempo todo de informação e vídeos praticamente a cada volta que vocês passaram. Então, virtualmente foi emocionante também, cara. A minha esposa falou foi a melhor cobertura de uma prova. Ela viu até agora, seguindo o grupo do clã, do Corrida Ancestral. Ela foi tipo, não, Corrida Ancestral fez a melhor cobertura de uma prova que rolou até agora de ultra. Porque tinha tantas fotos, sempre. Mas o benefício de uma prova desse estilo, cada 35 minutos eu estava passando em frente de Anderson, de Josi, a galera tipo, de amigos que estava dando apoio e ela estava filmando, dando atualizações. Então, cara, para várias razões, essa prova vai crescer um jeito, como a gente está falando sobre FKT, um jeito que a gente nem está imaginando. Na minha opinião, essa prova vai crescer, porque a gente já viu quem está dentro desse nicho de ultra, viu essa última 4 anos, essa ideia de backyards, cresceu muito. Essa prova tem uma sensação de um backyard, mas na mesma hora você tem mais variação, porque é uma subida e descida de uma trilha muito legal, muito linda.
Você vai gente, você vai vendo o sol, você vai correndo a madrugada, na noite, bem agradável na trilha, sentindo a trilha, sentindo a energia de todo mundo na trilha com você. Eu vendo o Rodrigo sorrindo cada vez que eu estava passando. Você vai criando uma relação com cada atleta que você vai vendo tantas vezes. E depois você vai vendo o sol nascendo no São Bento, cara. É absurdamente lindo. E tudo isso, e para a família, eles podem assistir, eles vão te ver tipo uns 15 vezes passando aí no mesmo lugar. Eles podem ficar lá, todo mundo juntos, dando apoio, torcendo, mas eles podem dormir quando quiser, volta, torcer um pouquinho mais. Então, tem todos esses elementos, além de ser um desafio grande para participantes, que, cara, vai crescer um jeito, tipo, que a gente não está imaginando. E a gente vai ver essa coisa, como eu falo, o Celino fez 18 ano passado. E ele falou, oh, não, 20 é impossível. Esse ano ele fez 20, eu fiz 20. O Celino fez 19, tinha mais pessoas completando 15. Vai rolar, tipo, vai aumentar o número de voltas, na minha opinião. Eles vão mudar a percurso só um pouquinho para o ano que vem, mas o nível de competição vai subir e o clube de finisher, as pessoas que têm essa orgulho de falar, eu completei esse grande, vai virar uma fraternidade de pessoas. E acho que tem muito potencial de virar alguma coisa muito, muito especial nesse calendário de ultra que a gente tem no Brasil. Eu concordo, cara. Já é, né? Já é. Já é segundo ano, mas como a gente sabe, normalmente eu sei fazendo meus próprios eventos pequenininhos, normalmente primeiro ano, se tiver sorte, duas pessoas entendem o que se está falando, Sim. sabe? E depois, o primeiro ano, ok, agora a ficha está começando a cair. Segundo ano, a ficha cai para muito mais pessoas. E depois, se você está fazendo as coisas certas, o arroz e feijão do evento certo, e cuidando a alma do evento, a terceiro, quarto ano vai crescer muito, na minha opinião. Então, eu vou assistindo essa prova crescer. Não sei, eu tinha aquele clássico no momento, tipo, desafio legal, vou repetir de jeito nenhum. Mas ontem eu já estava fazendo uma matemática, foi tipo, 21 para mim, 21 bem possível. 22 não sei, mas eu tipo, o que eu tô pensando? Meu Deus, 24 horas atrás, eu juro de jeito nenhum eu vou fazer essa prova de novo. Mas já estou planejando. E eu acho que para o ano que vem a gente tem que pegar o resto do clã para participar. Porque ou participar, tipo, como atleta, ou participar, tipo, para assistir, porque é uma festa, cara. Vai virar uma festa. Eu fiquei aqui, cara, super triste de não estar lá. Feliz com o que estava rolando, mas com essa sensação. Por que que eu não fui, sabe? Por que que eu não fiz um esforço a mais para estar lá, né, cara? E então, falando, tipo, essa coisa de alimentação durante a prova, para mim, quem está curioso com isso, essa prova, eu larguei, meu plano foi um base de 90 carbos por hora, eu estava fazendo tudo na forma de líquida, eu estava usando, essa última duas provas, eu estava usando muito mais produto do Houseway, o Ultra Action, que é menos doce. Então, cai muito fácil. É gostoso até depois 10 horas, 11 horas de uma prova, ainda cai gostoso e tem bastante carbos. Então, eu estava usando isso como base e depois eu estava comendo, eu comi muito mais sólido na forma de bananada e geleia de mocotó. Eu tinha um pacote de coisas de São Bartolomeu, que eu tinha, doces de São Bartolomeu. E ela estava, eu comecei a comer eles muito mais cedo, depois de 4 horas eu comecei a comer coisas assim. Eu acho que ajudou demais para a minha barriga
fica firme no lugar certo. Até não comi muito sopa, caldo, mas eu peguei um pouquinho de caldo para sentir um pouquinho de calor na barriga e deu um calma para a barriga. Então, de alimentação, tudo foi certo. Essas últimas dois, eu bebi muito mais coca do que normal. Essa última, eu consumi muito. Coca é uma coisa. Eu posso contar, tipo, quantas vezes eu tomei coca a última 10 anos da minha vida? Eu nem sei. Tipo, poucas vezes. Eu provavelmente dobrou essa quantidade durante o corpo seco de tomar coca, mas foi gostoso durante a prova. E então eu fiquei mais firme no meu plano de alimentação. E outro benefício de uma prova assim, você pode deixar um drop bag bem na largada chegada. Então, cada 3 quilômetros você tem acesso das suas coisas que você precisa. E eu tinha uma galera, o Anderson, Josie, estava me ajudando com coisa que foi maravilhoso. A esposa do Rodrigo estava ajudando o Carol. Então, foi muito legal. E o bastão também foi fundamental nessa prova. Nossa, cara, eu cheguei no ponto, tipo, como eu vivi sem bastões antes, meu Deus. É um outro nível, cara. Eu tô adorando o meu bambu. O poder do bambu é forte nas minhas mãos. Que legal, cara. Nova experiência e isso, né? Ir para um outro nível, né? E agora você sabe correr muito sem o bastão, né? E com o bastão. Uhum. Agora, e na descida, cara? Não enche o saco ficar carregando o bastão? Cara, não, eu achei, até quando eu estava desenhando os bastões, como eu ia fazer, dá para achar um jeito de eu mesmo fazer bastões que dá para dobrar e coisa assim. Cara, vou falar, eu não senti nem um pouquinho desconfortável descendo com bastões ou correndo no plano com bastões na mão. O campeonato, 100 quilômetros, bastões nas mãos, nem pensei duas vezes. E a tempo, as 12 horas, a primeira volta você não pode usar bastões, mas depois a primeira volta você pega as bastões. Eu usei, então, mais do que 11 horas com bastões nas mãos e foi ótimo. Foi ótimo. Até um ponto, eu estou gostando do fato que as bastões não dá para dobrar, porque eu fico lembrando mais rápido de usar. Se tivesse aquelas que você tem que dobrar, eu sei, você pode pegar rápido e dobrar de novo rápido, mas quando ela já está na mão, quando é só uma subida, você pensa, eu preciso, não precisa, você só pensa, eu preciso, pergunta, e você já está usando, você já está resolvido. Então, eu usei, foi ótimo. E de novo, outra coisa com isso, tanto, focando nas suas fraquezas. Na minha cabeça, porque eu entrei nesse mundo de corrida de trilha, correndo muito mais na trilhas de cross-country e correndo no asfalto. Então, quando eu entrei nesse mundo de mais trilha, eu sempre, nas trilhas mais técnicas, sou corredor de rua. Essa ideia, essa coisa na minha cabeça. E então, eu estava enfrentando isso muito mais em preparação para essas duas provas. Eu sabia que eu não sou o pior dentro da galera em frente. Eu não sou o pior de descida, mas sem dúvida, correndo ao lado de caras tipo Fantasma, Chico Santos, Celinho, cara, a própria Oslani, ele vai descendo muito bem nas trilhas técnicas. Eu acho que no passado eu estava muito mais, nossa, eu estou muito atrás. Mas depois, ainda mais depois, descendo, Deus me livre, 20 vezes, cara, eu posso descer a técnica com meus olhos fechados, correndo no máximo agora. É impressionante quando você resolve de enfrentar suas fraquezas, como você pode virar essa chave e foi uma varada para mim, sem dúvida. Legal, cara. Acho que essa é uma boa lição, né? Eu foi, como você sabe, sexta-feiras de propósito e foi para uma trilha mais técnica, só para treinar descida, subida. Mas
Subida sempre foi minha praia. Subida sempre foi minha coisa. Mas foi essa descida técnica. Eu não senti. Eu vou falar, Celínio, nossa, primeiro 6 voltas. Celínio fez as primeiras 6 voltas tão rápido, foi absurdo. Ele começou a passar pessoas fazendo uma volta extra depois da segunda volta. Mas ele chegou no ponto, ele foi tipo eu acho que foi 15, 20 minutos atrás de mim. E eu achei ele ia me pegar, mas depois disso ele chegou, tipo, a gente fez praticamente, depois tipo 5 ou 6 voltas, a gente fez o resto no mesmo ritmo. Eu ia ganhar um pouquinho de espaço, e depois ele ia ganhar de volta, e o Zani ficou mais com ele. Ele não passou o Zani, ele não me passou. Mas nas descidas foi igual, todo mundo tipo no mesmo ritmo, nós três. Então isso para mim foi uma coisa muito legal sentir isso. Descer mais técnica sem estresse e saber que eu não estou perdendo muito chão. Legal, novo passo e nova perspectiva para as próximas, né, cara? E as É próximas isso. com o Que vai rolar os próximos para a gente? você eu já sei, né? Já sei. Para mim, né, eu acho que não, acho que vai ser para ti, o UTMB para ti, mais uma vez, terceiro ano. Aí vou falar, tipo, eu gosto de repetir percursos só para ver a evolução e tudo assim. A coisa legal com Paraty, eles vai criando um palco grande, sem dúvida, para atletas. Tem todas as marcas aí, tem nesse lado interessante. E Paraty é legal, é uma cidade muito bacana. Então, vai ser legal participar mais um ano com isso. La Mission, 100 quilômetros, a nova prova aí, nossa, parece muito interessante, mas eu acho que eu vou deixar para ano que vem, talvez, quem sabe. Mas para mim vai ser para ti. Eu vou treinando, eu quero desenvolver ainda mais no plano essa corrida, porque a primeira 30 quilômetros dessa prova do Paraty é bem corrível, muito asfalto, plano e descida. Então, a gente começou um ano mais focado no plano, no asfalto, então eu quero voltar um pouquinho disso e casar isso com toda essa subida e descida eu tenho nas pernas já. Eu acho que pode ser uma receita boa para setembro. Vamos por aí, vamos por aí. E, Esse cara, é uma coisa, tinha nas notações aqui, tipo, falando essa coisa, porque foi 2 semanas, eu tinha muitas perguntas, na verdade, e tinha pessoas me perguntando ou comentando, tipo, pô, cara, você fez 100 quilômetros, 2 semanas atrás você fez 12 horas, subindo 7.000, então essa coisa de recuperação. Então, eu quero, tipo, rápido, tipo, minhas dicas que eu faço, quero ouvir sua opinião para quando você está assistindo o atleta fazer isso. Para mim, eu sempre fui um cara de recuperar muito rápido. Eu dá tudo nas provas, tudo. Eu sei entrando qualquer prova, essa coisa de prova A, prova B, para mim, a menos que é uma prova, tipo, que não é a distância que eu gosto, tipo, vamos supor, eu tinha uma prova de WTR que rolou aqui em Nova Lima uns meses atrás. Eu fiz, sabe, uma prova B para mim, uma distância não é meu foco. Eu dei tudo, mas uma prova de 28 quilômetros não é meu foco. Mas quando é uma prova de 100 quilômetros, eu vou dar tudo. Então, essa ideia de fazer meia boca não existe para mim. Mas a primeira coisa, eu sempre entro bem treinado, mas que eu vi, ainda mais fazendo essas duas, quando você faz sua alimentação certa durante a prova, porra, cara, a recuperação é muito mais rápido. É absurdo. Quando você vai tomando, tipo, carbos e calorias suficientes, chegando nesse nível, tipo, de 80, 90, até 100 carbos por hora, cara, recuperação é rápido demais. E hidratação também, água. Quando você está completando a prova e se não caiu tão atrás
com os carbos, as calorias, e você não está tão desidratado. Tipo, 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer provas, eu ia completar uma prova de 50, 100 quilômetros. Cara, meus músculos estavam dançando, tipo, porque eu estava tão desidratado. Ia passar, tipo, 3 dias comendo tudo por volta de mim, porque eu não estava comendo certo durante a prova. Então, eu estava completando totalmente desidratado e sem energia, porque eu não tinha calorias suficientes. E quando você acerta isso, isso é grande, isso com treinamento certo, as 3 chaves para a recuperação, na minha opinião. Mas quando você está assistindo um atleta fazer uma coisa assim, quais sinais você está olhando para ver se ele está pronto para fazer isso? Bom, isso é bem individual, porque depende da magnitude que esse evento, né, a distância, o ritmo, representa para esse atleta. Então, tem atleta que se preparou para simplesmente sobreviver à distância, né? Então, esse impacto pós é bem maior na recuperação, né? Então, é bem diferente a abordagem em atletas como você, o Oslani, o Rodrigo, né? Que já estão com uma carga, que aguenta competir bastante, tem um volume de treino alto, né? Do que um atleta, como eu falei, ali, que está treinando no limite para completar bem ali de forma saudável a distância, né? Mas eu acho que são esses sinais básicos, né? Eu não fico atrás muito, claro que seria interessante se a gente pudesse verificar marcadores pós-prova, etc., né? Mas a gente sabe que no mundo real não é assim, né? Então eu acho que é isso mesmo, cara. E essa coisa que você falou é uma virada de chave importantíssima né, conseguir consumir alto carboidrato. Acho que isso serve para todo mundo, cara, durante e imediatamente pós isso, não só para a prova, mas nos treinos principais também, né? Esses treinos que eu gosto de chamar de treino especial, que a maioria das pessoas acabam podendo fazer no final de semana, né? Os treinos mais longos, mais específicos de trilha, e imediatamente após o treino também, né? Mas eu acho que um principal sinal, claro, que é esse do quantos dias fica dolorido, né? A musculatura e cansado, né? E a motivação, né? A motivação no pós e no dia a dia, eu acho que é um marcador importante, assim, subjetivo, né? E a performance também nos treinos, né? Quando a gente vê que começa a cair rendimento, 2 semanas depois ainda não está voltando aos níveis normais de treinamento, é porque a carga foi muito alta, né? A carga que a competição gerou, e aí precisa de mais tempo, sim, de recuperação, né? Você tocou uma coisa que essa coisa de tomar ou calorias suficientes durante treino também é uma coisa que abre as portas para treinar com muita mais qualidade. Que é uma coisa, eu acho que uns anos atrás eu acho que eu ia falar para você, tipo, uns 3 anos, quando você está chegando no pico de um ciclo, eu sempre tinha aquela noite, tipo, nossa, você vai pensar, você está exausto, porque você está fazendo mais um ciclo grande e tudo assim, você está cansado, e você vai pensando, puxa, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que falar, ficando mais em cima mais consciência de consumir mais calorias enquanto o workout mesmo, mais pesado está rolando. Eu passo poucas vezes eu passo pelo isso hoje em dia. Esse é o último ano, 2 anos, simplesmente não vai. Eu fico um pouquinho mais cansado quando a gente está chegando no pico, mas nada a ver com uns anos atrás. Tipo, na minha sensação. Então, isso é outra coisa. E outra coisa que eu vou falar também para pessoas: se você vai largar falando, putz, eu fiz uma prova 2 semanas atrás, tarará. Não larga. É isso. Tipo, eu nem estou falando mal, pensando mal de você, mas se não está fazendo um favor para você mesmo. É tipo, se você chega para largar e você já está pensando de lesões, já está pensando de como você está exausto porque você fez blá, 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 blá,
ou eu viajei dessa hora e não dormi, e você já está largando com a cabeça assim. Cara, você pode resolver não largar, é fácil, é muito fácil. Faça um favor para si mesmo. Mas pode falar. Não, desculpa. Para a maioria dos atletas, né, do perfil, vamos dizer, mais amador, assim, eu não, realmente não recomendo competir muito, porque a demanda de estresse pessoal mesmo, sabe? Para você conseguir, É, o esforço que faz para você conseguir encaixar na agenda, sabe? De viajar e, né, se hospedar e tudo isso. Nossa, é muito custoso, assim, financeiramente, claro, mas a gente não está falando sobre isso agora, não, né? Mas demais, demais. E esse estresse extra não ajuda nada. E, gente, vamos falar sinceramente, é um hobby, a gente está fazendo isso de prazer. Lógico, um jeito de prazer diferente do que a gente vê a maioria do tempo na nossa sociedade, mas na mesma hora é uma forma de prazer. E larga com felicidade, por amor de Deus, porque a gente está fazendo isso, buscando coisas maior, potencial maior e tudo assim, mas a coisa mais importante é esses momentos de felicidade que você tem durante essa exploração. Então, se você vai largar pensando negativo, pensando de, nossa, eu estou muito cansado, eu sou muito estressado, talvez eu vou falar isso. Você tem que ver isso como uma oportunidade, na minha opinião, de trabalho você tem que fazer. Porque se nota isso, jogue isso na sua planilha. Tipo, por que eu estou pensando assim, negativo antes de largar, antes de fazer um desafio assim? E faz o trabalho mental que você tem que fazer. Porque, cara, é uma coisa que tem potencial de dar tanto prazer na sua vida e é, tanto de aprender que você pode aplicar nas outras coisas na vida, que você chega na largada reclamando. Ai, meu Deus, eu sinto muito para atletas assim. de repente mudar o foco da distância, né? Eu vejo muito isso, as pessoas têm essa coisa de que acha que só está evoluindo se a cada ano, a cada prova, está largando cada vez numa distância maior, né? E, Aham, cara, eu não sei porque, lógico que o ultra, meu, é muito legal, tem toda essa, né? Mas, pô, distâncias curtas também são, pô, você correr bem, cara, mas eu tô falando correr bem. Uma prova de 20, 30 quilômetros é sensacional o prazer de você demais. estar correndo rápido, sabe? Claro, eu tô falando esse rápido relativo pessoalmente, né? É, Para a realidade de cada pessoa, né? Então, às vezes, você consegue treinar para completar uma prova que é dos seus sonhos, vai, de 50 quilômetros, mas para você completar raspando ali, cara, sabe? Você treina para sobreviver na distância. E, de repente, para essa mesma disponibilidade que você tem para treinar, para fazer esses 50 se arrastando, você poderia estar gastando, direcionando essa energia para fazer um 20 muito bem feito, sabe? Um 20 muito legal, assim, para chegar fazendo força até o final, enfim. Então, né, tem que pensar um pouco nesse jogo também. cara. Foi bom demais, porque para quem está ouvindo, eu vi que é meu treinador, a gente fala quase todo dia, mas é muito rápido, a gente não entra muito em detalhe. Então, a gente não falou tudo sobre o campeonato. Eu falo muitas coisas aqui que se não foi a primeira vez que estava ouvindo. Seu desafio, eu estava seguindo você com muita atenção, mas na mesma hora a gente não falou muito depois. E o Corpo Seco, a gente nem tinha a oportunidade de falar muito. Então foi bom demais fluir essas ideias sobre essas coisas, fazer essa reportagem de que aconteceu no meu lado, ouvir seus histórias de que aconteceu lá na ilha, no FKT, desafio insular. Então, cara, foi bom demais. Valeu, gostei, cara. Vamos marcar outros papos desses. A gente grava É, as nossas. na verdade, eu vou falar para quem está ouvindo, porque não, eu vou fazer propaganda. Corrida Ancestral, a galera estava lá em força, lá como a gente falou no Corpo Seco.
E foi bom demais ver tudo, nem só os corredores que faz parte da assessoria, a corrida ancestral, mas as famílias deles. Foi um momento muito especial. A gente tem a fogueira essa semana, para quem não sabe, uma nossa fogueira virtual, onde uma vez por mês, todo o clã, a gente fez um bate-papo por volta da fogueira virtual. Até tem marshmallow virtual, você pode passar nas chamas. Mas a gente fala sobre assuntos que a gente acha que é importante para falar, sobre, tipo, mercado de provas, mercado de corrida, dicas de recuperação, muitos assuntos, mulheres nas trilhas. A gente gosta de tocar assuntos que a gente acha que é importante para a nossa história de pessoa que faz parte da corrida ancestral. Então, quem gosta de viajar no outro lado, sem dúvida, corrida ancestral é um lugar para você. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo. Você pode deixar seu contato se quiser treinar com a gente, com o Victor, comigo. A gente sempre está buscando gente boa para fazer parte, para contribuir nesse grupo que está crescendo de um jeito muito lindo. Eu vou fazer outra propaganda para. Nossa, eu tomei tanta Houseway ou Ultra em inglês, Ultra Action. Ultra Action, eu tomei tanto desse treino nessas últimas 48 horas que tá na sangue para mim, né? Tipo, meu Deus, eu tenho tanta esses carbos do Houseway dentro de mim. Então, quem vai lá, eu tenho o cupom, o outro lado, se comprar com esse cupom, você está apoiando o podcast e você está ganhando um produto muito, muito, muito bom. E todo o whey protein, a proteína que eles têm é gostoso para caramba também. Gente, muito obrigado. Boas trilhas. Tomara que tudo tá boa e ancestral na sua vida. Valeu, turma. Obrigado. Valeu, Roger. Até a próxima.